Rio de Janeiro está com uma das melhores composições de treinadores para mim. Se o Luiz Castro não tivesse saído, iam ser os 4 times grandes com bons treinadores. Fluminense com o Diniz, o Ramon Dias no Vasco, o Botafogo agora, vamos ver qual é, e Adenor no Flamengo. Mas quero ouvir de você. Tu acha que o Tite dá jeito na bagunça que São Paulo lhe deu e você acha que vai ter soco na cara para resolver as coisas? Caralho. Então, cara, é difícil. Vou falar agora uma noção, porque o Tite, todo mundo sabe o que é o Tite. O Tite é um cara treinador de Copa do Mundo, é um cara que conseguiria, na minha opinião, acertar qualquer clube do mundo. E o Flamengo tem um quesinho de diferente, eu acho. Mas ele já foi treinador do Corinthians e tal, e bababá. Só que, assim, é um perfil diferente, na minha opinião. E se trata de perfil, tá? Que para mim é muito complicado quando se fala de Flamengo. Por quê? No Corinthians, o Corinthians tem um perfil nos títulos que ele ganhou, que tava o próprio Tite, que ele normalmente não jogava bem todos os jogos, o time não era um time tão ofensivo, ganhava um jogo de 1-0, aquele jogo que não necessariamente fazia uma chuva de oportunidades e não tinha espetáculo. Esse era o time do Tite do Corinthians. Já no caso do Flamengo, o flamenguista espera que o Flamengo humilhe todos os times que ele enfrente, que ele seja o Flamengo do Jorge Jesus. Então, eu acho que tem toda essa questão de ainda a sombra do Jorge Jesus pode pesar na questão do Tite. E o Flamengo ainda tem um ano a se jogar, ainda até o final do ano agora. Então, o Tite ele chega hoje ainda com uma pressão de levar o Flamengo até o G4. Porque eu acredito que o Flamengo não fique fora do G6, mas o Flamengo tem que estar no G4 para não ter que jogar uma pré-Libertadores, que no caso já muda completamente a forma como você vai montar o ano. Você tem que jogar em janeiro, já tem que estar ligado, porque vai ter que jogar pré, se o Flamengo tiver que jogar pré. Então, para mim, eu acredito. Para mim, ele tem mais chances de acertar do que não, só que eu acho que a porcentagem não é tão grande. Eu acho que tem sim margem para erro do Tite no Flamengo, pelo fato do perfil que o Flamengo espera de treinador. O próprio Tite não tem um aval tão grande da diretoria quanto parece. A diretoria cedeu o Tite pela pressão de ter um treinador tão grande quanto ele. Mas o Landim já deixou bem claro que não é fã do Tite. Teve diretores dentro do Flamengo que, na época que o Tite saiu da seleção, criticou ele publicamente. Pela forma como ele joga, né? Exato. É isso. Então, não assim, sobre o profissional Tite. Não sobre o profissional. Eu tô argumentando sobre a forma como ele... Que é a minha discussão aqui. Então, acho que tudo isso pode pesar na hora de for avaliar um trabalho do Tite numa possível perda de alguma coisa. O Flamengo vai para a pré, meu amigo. Foi eliminado na pré-Libertadores. Não é o Corinthians, o Tolima foi levar... Não tem essa, filho. O Tite está mandado embora no dia seguinte, meu amigo. Entendeu? É diferente. Não tem o torcedor não tem o apelo que tem lá no Corinthians, que o cara tem todo o sentimental. Não tem isso. Então eu acho que, assim, não é... Com certeza vai... Eu acho que tem mais chance de dar certo que dar errado. Mas acho que um pouquinho de pé no chão que eu certeza a gente não vai... Porra, certeza só da morte, né? Também, assim. Mas eu acho que não tinha outro cara para poder vir. E eu não acho que o Tite chega com a sombra do Jorge Jesus, não. Diga aí, Thiagão. Eu acho que a torcida do Flamengo vai ser um pouco mais... Quer dizer, eu acho, né? Mas a torcida do Flamengo deve dar um pouquinho mais de tempo e talvez não pressionar tanto em caso de um resultado... Sei lá, o Flamengo não foi campeão carioca, por exemplo. Eu acho que a pressão, lógico, é grande, um time grande sempre quer vencer, mas acho que o negócio não vai ser tão forte assim, porque sabem que esse ano o Flamengo trocou de técnico quantas vezes, ano passado trocou quantas vezes. Então, acho que eles sabem também que o Tite é um cara que, se pegar um trabalho, uma continuidade, ele pode dar um jeito. E o medo do Tite ser mandado embora é aparecer um outro doido aí, tipo um Sampaoli da vida. Então, talvez isso vai fazer o Tite substituir um técnico igual o Tite, meu amigo. O sarrafo já tá lá no alto para trazer. Exato. Então, talvez o Tite tenha um pouquinho mais de paz para trabalhar, mas também é isso que o Eric falou. Ele não é um cara que tem uma identificação com o Flamengo e nem com ninguém assim. Não, então, não tem. Perdeu o Carioca, vamos olhar, mas de repente cai no meio de uma Copa do Brasil ali, também já vira um tormento. Mas então... eu tava vendo, eu esqueci quem foi que deu essa opinião. Queria muito dar os créditos, mas depois eu vou procurar e tentar me colocar aqui. Mas eu acho que
pro Tite, também ele buscou isso, sabia? Um não retorno ao Corinthians. Porque senão a carreira dele vai ficar eternamente vinculada só ao Corinthians. Vai ser o trabalho bom do Tite no Corinthians. Porque o da seleção brasileira, tem gente que acha que foi bom, né? O ciclo, mas as competições mesmo, chegar na Copa, cair do jeito Não, acho que foi, ninguém acha que foi bom. O pessoal achava, hoje ninguém, eu acho que não, acho que tem gente que acha que o ciclo do Tite foi muito bom até as Copas. Só que nas Copas, na competição ali, no momento, na hora H, as coisas não rolaram. Então, eu acho que talvez tenha aquele medo também, por exemplo, do cara Felipão, por exemplo. O cara fez uma história no Palmeiras, daqui a pouco quando voltou bem, mas depois a outra vez que voltou de novo já uma lástima. Então talvez ele ficou até com receio de dar uma sujada na história dele ali no clube. Mas eu acho que, cara, no fim do dia, isso aqui, ó. Muito dinheiro do Flamengo, de salário para ele, muito dinheiro para investir. O Flamengo tem uma estrutura muito grande. E o Corinthians, cara, você pega o Mano Menezes aqui, ele já falou, a minha lista de dispensa para o ano que vem já tem pelo menos uns 10, 12 nomes aí a lista do cara. Porque não dá, o time do Corinthians vai ter que se reformular. Então é o que o Fernando falou, é uma barca furada. E o Tite, acho que nesse momento, ele não queria tanto estresse assim. Quando você chegar no Flamengo e falar, eu quero tirar esses 3 e me contrata esses 3, o Flamengo tem condição para isso. Né? O jogador vem se ele quer ou não, mas assim, dinheiro tem para dar. Então acho que ele também procurou um pouquinho de sombra e água fresca. Tá morando no Rio já, então ele juntou um pouco do útil ao agradável. Boa. É isso. Eu só queria falar uma coisa. Você tá falando da seleção, que o trabalho do Tite não foi tão bom, ou não acham que... Que não quer. Isso aí. Foi bonito. Você já teve sua Falou chance, tudo. não defendeu. Falou tudo. Não defendeu. No final das contas, não dá para defender. O Steinhardt falou assim: impossível defender o Adenor. Impossível. Boa. Daqui a pouco o Fê volta e ele conclui o raciocínio dele, mas a verdade é essa. Tite no Flamengo chega para poder. O pior é ouvir vocês falando. Esse é o pior. Ouvir vocês falando por trás não poder responder. Esse é o pior. Voltou. Diga, Fê, vai, conclua. Se a internet minha deixar, deixa eu ver. Não sei se ela vai deixar de novo, hein? Eu só queria falar que eu não vou comparar com o treinador que eu vou falar aqui agora, porque eu como São Paulino, seria ridículo comparar. Mas tem um treinador que é considerado um dos melhores que teve na história do futebol brasileiro, chamado Tele Santana, que disputou 2 Copas e não ganhou com a seleção. Né? E eles faziam um trabalho assim. A seleção de 82, se eu não me engano, né? Acho que é essa, né? Então, assim, eu não tô comparando nenhum trabalho, tá? Tele Santana é um gênio. Mas eu acho que o trabalho do Tite não foi ruim na seleção, tá? Eu acho que o ciclo dele foi bom, ele não ganhou as 2 Copas, mas acho que ele falhou nas Copas, mas o ciclo dele não foi ruim, tá? Eu acho que o Tite ele divide opinião, assim como todo treinador divide opinião. Tem gente que gosta do Diniz, tem gente que odeia o Diniz. E é natural isso, eu até compreendo, é retranqueiro, não sei o quê. Eu já vejo diferente, eu acho que retranca também é uma forma de jogar, e também com uma retranca bem feita, eu falo que ela é uma arte. Eu acho que tem retrancas que, quando você aguenta o jogo inteiro e faz o gol, ganha de 1-0, cara, mano, isso é tática pura. É mais difícil segurar um jogo do que você fazer um gol, cara, eu acho. É muito difícil segurar uma pressão. Mas a gente não tá falando que retranca é um problema. Calma, calma. Questão de perfil, calma. Olha lá, não deixa eu falar, o Faustão. Então, já confunde as coisas. Não tô confundindo, eu tô falando até porque eu tô lendo até o chat aqui já, tô lendo até as coisas aqui que eu tô tendo falado. Sabe, que o Tite é chamado muito retranqueiro. E ele é um treinador mais reativo. E tudo bem, não tem problema nenhum ser isso. Escola gaúcha. Sim. Escola gaúcha, assim como muitos treinadores são. Eu acho que na própria seleção ele perdeu isso, um pouco. Exato. Ele pelo material humano. Isso que eu ia falar, você não precisa ser retranqueiro com os jogadores que você tem, né? Se ele fosse pro tornar o Santos, ele é 11-0-0, ia ser a tática dele. Não, então, é isso. Acho que ele evoluiu também. Eu acho que ele era o nome para o Flamengo. Exato. Se não fosse o Jorge Jesus, era ele, não tinha jeito. Não tinha outro, Cara, o flamenguista, o Jorge Jesus tem que sumir. Ele tem que começar a treinar vôlei, porra. Ele tem que ser técnico de outro esporte para essa sombra ir embora. Eu tô errado? Ele não existe essa sombra? Hoje pro flamenguista, se não fosse o Tite não. Para qualquer outro que viesse, mas pro Tite não, cara. A sombra do Tite é ele mesmo. É o ciclo dele mesmo que conquistou. Cara, vai ser eternamente. Quando o Jorge Jesus não dirigiu o Flamengo de novo, fizer uma merda. Não, cara. Mas eu tava rezando para voltar o Jorge Jesus, porque isso ia ser a cara do fracasso.
O cara todo, não, ele é o Salvador. O cara ia voltar, pô, eu só ia fazer cagada. O Tite, eu digo aqui, cara, para a torcida do Flamengo hoje, pela situação que foi, o Jorge Jesus não é uma sombra, até porque o Jorge Jesus nem disponível tava, cara. Tá ganhando $1 trilhão na Arábia, ele não estava disponível, tá treinando o Neymar na liga com o Cristiano Ronaldo. Que eu conheço, já disseram. Não, então, mas aí uma coisa você falar, você não pode falar por toda a torcida, mano. Você não pode falar por toda a torcida. Tá bom. Beleza. Eu acho o Tite mais treinador que o Jorge Jesus. Não, eu também acho. O argumento. Eu acho muito mais. E acho muito mais, porque o Jorge Jesus é muito fraco. Muito mais. O argumento não é esse. Eu tô dizendo que é sombra, mano. É impossível falar que não. Cara, eu acho que essa sombra dessa vez não existe, cara. Dessa vez, idolatria é outra coisa. Ídolo, o Jorge Jesus é mais ídolo que o Tite, até porque o Tite não chegando agora. O Flamengo nada. Mas Olê, pro torcedor emocionado, que às vezes não ele quer torcer e não acompanha, pra ele o Jorge Jesus é o cara do universo e ele vai ser sempre o cara que tem que estar no Flamengo eternamente. Não, eu sou muito viúva. Eu sou muito viúva. Porque eu consigo reconhecer que o Tite é o melhor treinador e hoje, mas assim, concordo que hoje, para resolver o problema que o Flamengo tinha, ou era o Jorge Jesus ou era o Tite. Porque do jeito que tava aquela condição que tava soco rolando na cara, ou é o cara que botou os caras no patamar que eles estão, ou é um cara tão grande que os caras não vão poder de frente. Isso aí, exatamente. E acho que o problema do Flamengo nem é taticamente. O problema do Flamengo, eu acho que é gestão de elenco. E isso o Tite faz muito bem, na minha opinião, entendeu? Porque a bola no pé eles sabem jogar. Daqui a pouco, do Flamengo, se o Tite não der certo, trazer o Jorge Jesus não der certo, se o Ancelotti não der certo na seleção, vai querer trazer o Ancelotti, Flamengo. Vocês são loucos? O Ancelotti nem pra seleção vai, isso é um grande complô. Pão e circo.